Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. E eu venho novamente com mais um vídeo cultural, digamos assim, expondo aí um pouco mais sobre a cultura japonesa. Se você já morou aqui no Japão, você sabe. Se você nunca morou aqui no Japão, mas tem curiosidade, você vai passar a saber. Os japoneses, os casais, as pessoas casadas, não dormem no mesmo quarto. E eu vou compartilhar com vocês essas razões. A primeira, e que é bem compreensível, tá? Os japoneses, digamos que o casal, né, tanto a esposa como o esposo, trabalhem e têm horários diferentes. Digamos que o marido é médico, ou a esposa é uma enfermeira, ou então eles trabalham em fábrica, mas um optou em trabalhar, sei lá, num horário da noite, do dia, e um horário totalmente diferente da esposa. Tem gente que sai para trabalhar de madrugada, tipo 2, 3 da manhã, e volta no meio do dia. E essa pessoa vai ter que dormir. Então, nada melhor do que dormirem em quartos separados. Então, o fato da incompatibilidade de horários do casal faz com que eles optem em dormir não só em camas separadas, mas como em quartos separados. Vamos ao segundo motivo. Você teve o seu bebê. O neném começa a chorar à noite. O pai pode ajudar bastante, mas imagina que você está com a sua licença maternidade, porque aqui no Japão as mulheres têm licença maternidade por um período maior em relação aos homens. Porém, mesmo que os homens tenham direito, são pouquíssimos, tipo coisa de menos de 5% que tiram a licença paternidade. Então, conclusão, minha gente, quem é que fica com toda a responsabilidade sobre esse serzinho? É a mulher. Então acaba aqui, eles separam os quartos para a mulher poder acordar à noite, para dar de mamar e tudo mais que o bebê precisa, principalmente nos primeiros meses. Mas isso não acaba só nos primeiros meses, não. Eu vou contar agora, bem, vocês sabem, eu sou mãe, eu tenho um filho de 13 anos e eu convivi com as mamatomo, que são amizades por maternidade. Nós éramos muito próximas, elas viviam lá em casa com seus filhos, eu ia na casa delas, era um período muito divertido que a gente ficava nessa troca de experiências e elas curiosas com o meu jeito, eu curiosa com o jeito delas. E um belo dia eu perguntei: por que os japoneses dormem em camas separadas ou em quartos separados? E tinha uma delas, né, uma amiga muito próxima, que dorme até hoje em quartos separados. Porque enquanto o bebê era pequeno, ela precisava, para não atrapalhar o sono do marido, e depois ela se acostumou a dormir separada do marido e não viu problema nenhum em continuar em quartos separados. Então ela acabou criando depois um quarto para o filho. Ela ficou nesse quarto que até então dormia com o filho e o marido ficou em outro quarto. Cada um no seu puleiro. Aí uma outra amiga, ela disse só quando a bebezinha dela era pequenininha, então ela dormia no quarto que hoje é o quarto da filha. Eu fui na casa dela, eu vi como é a casa dela. A casa dela, inclusive, é muito parecida assim com aqui, né? Então esse quarto da filha dela é como se fosse esse daqui, aqui em casa, que esse daqui é um quarto. E lá na frente, né, que tem a porta de entrada, tem outro quarto onde ela dormia com o marido. E eu fui lá e era cama de casal, normal, juntinha, sabe? Dessa só cama de casal, nem queen size era. E ela gostava de dormir com o marido, ou seja, não é todo mundo que opta em dormir o resto da vida separada do amor da sua vida. Já uma outra disse que na casa dela é um único quarto, assim como esse, que é aquele quarto tradicional de tatame. Então cada um dorme no seu futon, que são os colchonetes, né? Ela dormia no colchonete dela, o marido. Nasceu o primeiro filho, dormia aqui, nasceu o segundo filho, dormia aqui. Então cada um aqui. Só que ela falou que os filhos queriam ficar perto dela, então ficava assim: ela, os dois filhos aqui no meio e o marido lá no canto. Mas todo mundo dormia no mesmo quarto, pois
de anos, quando os filhos finalmente ficam adultos, os pais passam a dormir no mesmo quarto em colchonetes separados, mas em compensação a intimidade, eu acho que a essa altura do campeonato já foi para o espaço. Então, com isso, eles continuam no seu distanciamento social dentro da sua casa. O que vocês acham sobre isso? Existem outros casais que não têm filhos, mas preferem ter uma boa noite de sono. Porque se você dorme na mesma cama, dependendo da cama, se o marido mexe aqui, o seu lado treme. Se o marido ronca, você não dorme. Acaba que desde sempre, desde que esse casal decide morar junto, eles naturalmente dormem separados, em quartos separados. Essa é mais uma das razões. E a última razão é uma razão tanto quanto triste. Eu não sei se isso acontece no Brasil. Aqui no Japão é muito comum eles se acostumarem a viver juntos, mas eles não são mais um casal, eles são só amigos. Tá? Então é natural que, como amigos, né, apesar de serem casados oficialmente no papel, tenham filhos, mas já não tem mais relação, já não tem mais aquela intimidade de casal, mas gosta de conviver com a pessoa e prefere não se separar, ou por questões sociais. Porém, questões optam em não se separarem. Então, o que acontece? Entre os famosos, que eles têm muito dinheiro, eles moram em casas separadas, mas eles continuam casados. É muito comum, tá? Muito comum mesmo. Já as famílias que não têm tanto dinheiro a ponto de estar comprando muitas casas, têm que dividir um espaço pequeno de um apartamento como esse meu, que não é grande, né? Aonde o marido dorme num quarto e a esposa dorme em outro. Eles não têm mais nada em comum, inclusive, se duvidar, eles têm acordos para que tanto ele como ela possam ter relacionamentos fora do casamento, mas eles legalmente continuam casados. Muitas vezes é por questões de divisão de bens, às vezes pela família, pelos filhos, por tradição. Nunca houve um divórcio na minha família, então não se divorcia. Então, por conta disso, a taxa de divórcio aqui no Japão ela é muito pequena, porque existem muitos e muitos e muitos casais, principalmente casais da terceira idade, né, que sabe aquela idade onde o marido se aposenta e finalmente poderiam viver os dois felizes, né, tranquilos, viver a sua aposentadoria, mas não, cada um mora no mesmo teto e vai viver cada um a sua vida. Então é isso, gente. Então esse ato de dormir separado, ele começou desde sempre, eu acho que aqui no Japão, justamente porque a forma de dormir do japonês é cada um no seu futon individual, que são aqueles colchonetes, como eu já falei no vídeo. Então essa entrada, né, da cultura ocidental é que trouxe a cama de casal, e os jovens de hoje, as pessoas de hoje no Japão, muitas delas optam em dormir em camas de casal ou não. Então, por exemplo, quando você conhece uma japonesa, amiga sua, não estranhe se ela perguntar se você dorme em cama de casal ou não, se você dorme no mesmo quarto que o seu marido ou não. E talvez, por exemplo, você tem o seu filhinho, né? Fez amizade com uma japonesa e você diz que o filho dorme sozinho no quarto, elas vão ter uma síncope. Isso não existe. Por quê? Porque ela vai dormir com o filho, todas elas fazem isso. Tinha amizade com todas as mães da turma do meu filho, eram 30 mães. Pelo menos 15 viviam lá em casa. Ai, gente, era uma loucura. E todas elas tinham essa curiosidade. Muitas delas foram no meu quarto, viram como era o meu quarto e perguntaram, muito curiosas: você dorme com seu marido aqui? E o seu filho? Onde é que ele dorme? Não é com vocês? Você entende? Então é isso, gente. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa.
Foi muito legal comentar com todas elas sobre essa diferença cultural, sobre o que os brasileiros acham sobre o fato de casais não dormirem juntos, sobre o que elas acham de casais que dormem juntos a vida inteira. Inclusive, uma dessas amigas me disse que não queria dormir no mesmo quarto que o marido dela pro resto da vida. Aí eu perguntei por quê. Nessa hora veio uma lista gigantesca de razões para não dormir com o marido. Então é isso, gente. São questões culturais, a gente escuta, respeita e pensa, eu não quero isso pra mim, ou quem sabe não tenham muitas brasileiras aí que não se adaptaram ao sistema japonês de viver, não é? Que é um estilo de vida. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhem com seus amigos, façam a inscrição para quem ainda não é inscrito, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!